Olá, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade, sempre trazendo informação de qualidade para que você e sua empresa possa entender aquilo que rola em todo o Brasil e no mundo, com a inovação e as informações que são procedentes dessas áreas. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, a infraestrutura no Brasil, especialmente aquela ligada ao agronegócio. E para falarmos sobre isso, sobre esse tema que tem sido uma dor muito grande para todos nós, que felizmente parece-me que tem reduzido um pouquinho esta dor, nós estamos trazendo um consultor que entende muito desse assunto, que é o Adriano Fontana, que vai falar sobre o avanço que a infraestrutura está sendo visto, está acontecendo no Brasil desses últimos tempos. Adriano, brigadíssimo por nos receber aí na sua casa. Roberto, obrigado. É uma honra estar aqui com você, no teu canal, podendo falar para os nossos telespectadores que nos veem no Brasil, fora do Brasil, falar do nosso pujante agronegócio, né? Das suas dificuldades e também dos trabalhos que estão sendo realizados para a gente cada vez mais fazer do nosso agro ele forte, sustentável e lucrativo, né? Bom, o agro é o pulmão do Brasil, sempre foi na economia, né? Quer dizer, o agro não sofre crise e investir na infraestrutura, ainda mais nos tempos atuais, se torna cada vez mais importante. Quais são os pilares maiores da infraestrutura? Tem uma panorâmica para o nosso público inicialmente, Adriano? Bem, Roberto, o agronegócio, a gente sabe que na composição do PIB, né, do nosso Produto Interno Bruto aqui do Brasil, ele é de extrema importância, né? De extrema importância. 25%, 30%, algo assim, um pouco mais, um pouco menos, é que faz parte o agronegócio, né, quando compõe o PIB. Ou seja, uma área extremamente importante que nos levam, né, a galgar cada vez mais patamares altos no mercado global, em termos de commodity e tudo mais aí que o agro pode produzir. Um terço do que o agro, vamos assim, produz, um terço desse custo era perdido por questões logísticas. Então, é um calcanhar de Aquiles aí dentro do agronegócio. A gente produz muito bem, como a gente diz, da porteira para dentro, né? Ou seja, a gente tem propriedades, capacidade muito grande de produzir. Mas a gente traz esse produto, seja de valor agregado ou não, seja carnes, grãos, quando a gente traz esse produto da porteira da fazenda para fora, quando a gente vai escoar esse produto, aí a gente sofre muito, né? Então, é de extrema importância investir na infraestrutura. E quando eu falo em infraestrutura, eu não estou falando apenas de armazenamento, estou falando de escoamento também, né? Estou falando de questões logísticas para levar isso aos nossos consumidores, seja do nosso mercado interno, seja do mercado externo, porque o Brasil é um grande exportador, seja ele de minério de ferro, seja ele de soja, de milho, de algodão, seja ele de carne de frango, de carne bovina, suína, seja ele de álcool, seja ele de açúcar e tantos outros produtos, café, a gente pode aqui estar falando de vários produtos. Então, o que nós estamos vendo é uma mudança, um certo balanceamento, um melhoramento equacional, vamos por assim, das matrizes do nosso transporte. Então, ele era e continua sendo com uma participação muito grande do modelo rodoviário. O modelo rodoviário ele é custoso, ele tem seus benefícios, mas ele é custoso e muitas vezes ineficiente, né? Ainda mais com essa malha rodoviária que a gente tem, antigamente extremamente esburacada. Lembrando que nós temos a quarta maior malha rodoviária do mundo. Então, quando o governo, a iniciativa privada, as concessões
os leilões que estão acontecendo agora, busca a gente equalizar isso daí. Então, a gente começa a investir um pouco mais, de novo, nas ferrovias, nas hidrovias, no modelo hidroviário, né? Na cabotagem que é feita na nossa costa, que é extremamente grande, né? A questão dos dutoviários, que também tem lá, principalmente no norte do país. Lembrando que Manaus era uma cidade importante do norte do país, que consumia muito óleo diesel na sua matriz energética. Mas agora, com o avanço da questão dutoviária, a gente consegue trazer para a cidade não só o óleo diesel, mas também gás natural. Isso tudo faz com que a gente diminua o nosso custo, né? Permita-me fazer uma interrupção para 3 informações importantes para a nossa audiência. Quando você diz que 40%, ou melhor, que nós temos a 4ª maior malha rodoviária, ela é a 4ª maior em extensão, porque o Brasil é grande, mas não é a 4ª em proporção de cobertura diária, né? Certo? Exatamente. Okay? Perfeito. Exatamente. Senão os caras vão falar, pô, então estamos bem, né? Não estamos. Não é? Não. Ela é grande, mas ela é pequena para o tamanho do Brasil, certo? Exatamente. Quando você disse que nós perdemos 30% do transporte, é porque estradas esburacadas, estoura pneu de caminhão, quebra caminhão, estraga a carga, fica parado, etc. e tal, sem contar atrasos de portos. É isso que você está dizendo, certo? Exatamente. Perfeito. E quando você fala desse duto viário, explica um pouquinho mais para a nossa audiência esse conceito. Esse modelo de transporte, Roberto, são os dutos, são aqueles canos que muitas vezes levam algum líquido ou algum gás até determinada região. Então, quando a gente explora, vamos pôr, um setor petrolífero, muitas vezes esses dutos ajudam a levar esses líquidos, seja ele combustíveis ou gás natural, a determinadas indústrias, a determinadas cidades que produzem, né, vários produtos utilizando essa matriz energética alternativa. Lembrando que o gás natural vai ajudar a cair muito o custo para quem produz alguma coisa em se comparado ao óleo diesel. Então, o duto viário são esses grandes canos, esses grandes dutos, que eles têm um custo um pouco elevado, sim, para fazê-lo, mas depois de feito, ele tem uma manutenção muito baixa. E é extremamente importante isso daí, principalmente na região norte do país, né? Onde a gente tem lá, em alguns lugares, dutos com 500, 600, 700 quilômetros rodando um local ao outro, até chegar numa cidade importante, como eu te falei, que é Manaus. Ou seja, em vez de levar combustível em caminhão, que demora, etc., vai tudo em duto, fica mais barato e baixa o custo da operação, certo? Exatamente. Tem algum recente sendo feito e pronto? Fala um pouquinho sobre isso. Tem aquela, né, no norte do país, como eu te falei, né, Urucu lá, aquela exploração de petróleo no norte do país, na região amazônica, é um exemplo disso daí, né? E está trazendo um benefício muito grande para a cidade de Manaus já, e vai aumentar ainda mais. Você estava me dizendo, quando nós estávamos fazendo o teste de áudio, né, sobre os pilares da infraestrutura. Fala um pouquinho eu achei muito interessante isso que você estava explorando. Exato, Roberto. A gente estava falando, vamos supor, dos modelos, né, dos modais de transporte. Então, nós temos a hidrovia. Hidrovia talvez seja uma das mais baratas para se transportar uma mercadoria, né? Porque você tem lá um grande motor a diesel, que os caminhões têm, mas, na verdade, você utiliza muito pouco combustível, porque você explora a gravidade dos rios, das águas, né? Então, você consegue transportar um grande volume, uma grande capacidade de volume, um deslocamento grande, a um custo muito baixo. Então, hoje sem buraco na pista. Sem buraco na pista, exatamente. Exatamente. E o Brasil tem muitos rios, né? Muitos rios. Então, se você explorar hidrovia dos Tapajós,
a hidrovia do Rio Madeira, a hidrovia do Tocantins, a gente consegue ter uma ligação logística norte, centro-oeste, de extrema importância, num custo muito baixo. Quando você vê, agora falando de um outro modelo, não hidroviário, mas o rodoviário, que hoje representa, vamos pôr, 70% do nosso transporte, isso tende a diminuir, tem que diminuir. É custoso devido a uma malha muito grande que temos, mas extremamente ineficiente, como você aqui há pouco também mencionou, né? Buracos, problemas de pedágio, a segurança desse transporte e tudo mais, não é verdade? Então, quando você vê uma obra acabada em tão pouco tempo, que é a BR-163, que escoa boa parte da produção do nosso querido estado do Mato Grosso, um estado extremamente importante, que tem o tamanho de uma Alemanha e de uma França juntos, quando você finaliza a BR-163, podendo escoar isso daí pelos portos do Pará, a gente já percebe nitidamente uma redução de custo de 25% a 30% no frete desses grãos. Lembrando que o Brasil tem aproximadamente um custo de $40 por tonelada de grãos transportada. $40 por tonelada de grãos. É quase o dobro do que os Estados Unidos ou a nossa aqui vizinha Argentina consegue transportar. Ou seja, é muito oneroso. Quando eu falei lá que a gente produz muito bem dentro da fazenda, mas para fora está sendo a nossa complicação. Então, volto a falar. A hidrovia, eu expliquei essas 3 hidrovias. A rodovia, eu dei um exemplo da 163, que agora consegue transportar lá para os portos do Pará, Maranhão, vamos falar principalmente do Pará. Estamos falando de 25% a 30% de redução de custo. É algo muito interessante. Quando você fala agora, ela fala um pouquinho sobre a história dela, que eu acho que é isso importante. Eu acho que o ministro Tarcísio da infraestrutura deu uma acelerada nesse processo, né? Sem dúvida alguma. O ministro Tarcísio ele faz um brilhante trabalho até o momento, e assim espero que continue. Extremamente capacitado, uma equipe extremamente capacitada, que trabalha aí quase 24 horas por dia nisso daí. Ou seja, a gente via nos telejornais do Brasil, épocas de chuva, aqueles caminhões todos parados, né? Quebrados, ou se não dançando naquele lamaçal. Eles conseguiam fazer 3, 4 viagens por mês para escoar os bitrens, 7 eixos, 9 eixos do Mato Grosso, de Sinop, de Sorriso, ou mesmo um pouco mais para baixo, aqui Lucas do Rio Verde, até Sepetiba, os portos importantes do norte do país, principalmente Pará. Agora a gente vê eles dobrando as viagens, ou seja, a produtividade deles já quase dobrou em pouco tempo. E eu fiz alguns cálculos que estou falando de uma redução de 25% a 30% nesse custo de transporte. Então, eu estou falando que estamos ganhando quase 10, 12 dólares por tonelada de grãos transportada só com essa finalização da 163. Sem contar a redução de risco de acidente, porque o cara não fica dirigindo em velocidade baixa, dá sono, aquela catarse, ele chega rapidamente ao destino, descansa, né? E outra coisa, não precisa subir correndo na boleia e voltar, porque precisa arrumar outro serviço, porque ele sabe que tem outro para fazer, né? Isso também traz a vantagem do cara falar, bom, o motorista pensa, eu vou dormir um pouquinho, porque está garantido o leite das crianças, né? Isso daí é eficiência, né, Roberto? Isso daí mostra eficiência para um conjunto muito mais amplo. Então, não é só a agroindústria, não é só o produtor de grãos que é beneficiado, é o empresário, dono do transporte, das carretas, é o autônomo, aquele motorista autônomo que produz, que tem o seu veículo e que transporta, ou seja, todos têm o ganho de produtividade, né? A eficiência leva a esse ganho de produtividade, então todos ganham, né?
o Centro-Oeste era ou é, né, ainda o gargalo maior, né, já que para o Sul e Sudeste nós temos estradas em melhores condições. Eu não sei se você tem essa informação, mas a amplitude da atividade do ministro também nessas áreas pode ser vista também, Adriano? Sem dúvida alguma, é muito vista. Deixa eu te dar um dado aqui, Roberto. O Brasil é incrível. O Brasil ele produz 80% do que ele produz praticamente está no paralelo 16, se não me engano, aqui. O que isso significa? É onde está situado aí mais ou menos Porto Seguro. Então a gente produz 75%, 80% nesse paralelo para cima, ou seja, no norte do nosso país. E antigamente o que fazia? A gente escoava essa produção para onde? Para o sul. A gente trazia, então, a gente produz o norte para trazer para o sul. Então, a gente levava para Santos, a gente levava para Paranaguá. Não faz muita lógica. Se você fala com um americano, isso daí. Se você fala com um alemão, isso daí, que sempre tem uma logística extremamente eficiente, eles falam, isso é coisa de louco, né? Não é ineficiente. Então, isso, a gente está mudando isso daí agora. Então, quando eu te falei de 3 exemplos de hidrovias, agora estou falando para você de alguns exemplos de BRs. Eu falei da 163, eu posso falar da 101, da 116. Tem obras em todas elas. E principalmente... Fale um pouquinho sobre essas outras duas. Ligam o que a quê? São rodovias que ligam o Brasil praticamente de norte a sul, né? Você está ligando aí ao Rio Grande do Sul, ao Nordeste. Então, são as rodovias mais extensas do Brasil, né? São as rodovias federais. Mas eu gostaria de dar atenção agora também, Roberto, que nós estamos falando aí de um investimento na ordem de 250 bilhões de reais que está acontecendo nesse momento no Brasil, setor privado, parcerias público-privadas, concessões, leilões, para mudar realmente esse modelo de transporte no Brasil. Então, é o multimodalismo de transporte. Falei um pouco da hidrovia, falei um pouco das rodovias, e boa parte desse investimento nós iremos fazer na ferrovia. Então, nós estamos falando do ferrogrão, nós estamos falando num futuro entroncamento ferroviário em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Tivemos no passado aqui em Bauru, no interior de São Paulo. Nós vamos ver um importante entroncamento acontecendo em Lucas do Rio Verde. Então, Lucas do Rio Verde poderá ligar praticamente o Brasil todo. Eu estou falando de uma ferrovia que é o ferrogrão, que vai ligar esse escoamento grande de Tocantins, de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, para todo o arco norte do Brasil, ligando aos principais portos do Pará, ligando a uma futura também cada vez mais explorada hidrovia do Madeira, lá na região norte também. E também não podemos esquecer a futura bioceânica. Tudo isso, esse ferrogrão vai conseguir ligar. O que é a bioceânica? A bioceânica vai facilitar esse escoamento dos grãos e de outros produtos para o Chile. Consequentemente, o Chile consegue colocar, com as parcerias que estamos fazendo, ao Oceano Pacífico. Sim, vai interligar o Oriente. Isso, é o Oceano Pacífico, a gente economiza 800, 1.100 quilômetros quando a gente escolhe isso daí para a Ásia. Hoje, o nosso maior mercado, a Índia cada vez mais crescendo, a China, a nossa maior parceira hoje em termos de exportação, Japão. Então, a gente tem um ganho muito grande. E quando eu falo desse ferrogrão, eu estou falando também, não só em Lucas do Rio Verde, aos portos do Pará, estou falando a Maracaju, na região do Mato Grosso do Sul, estou falando aqui Uberlândia, Minas Gerais, outro produtor importante, estou falando em escoar até chegar aqui, passando também por Tocantins, chegando aqui no Porto de Santos, o maior porto da América Latina.
e que, por coincidência, hoje bateu novamente o recorde, tendo a maior quantidade de carga recebida no ano. É o recorde novamente, se não me engano, é a 7ª vez que ele bate esse recorde em volume de carga. Isso daí, Roberto, já são reflexos do que está acontecendo, ok? Essa mesma ferrovia, que eu já falei em Porto de Santos, Maracaju, Mato Grosso do Sul, não esqueça também, ligando não só o norte e sul, mas ligando o leste ao oeste, ou seja, ligando Rondonópolis a Ilhéus, lá na Bahia, não esquecendo aquela região de Luiz Eduardo Magalhães, uma importante produtora também de grãos no oeste baiano. Aí eu estou falando também, desce aqui Rondonópolis, desce Maracaju, você está aí numa região importante, num estado também extremamente importante do nosso país, que é o estado do Paraná, onde vai chegar também mais próximo isso daí, até desembocar, a fazer a cabotagem e todo o processo aduaneiro em Paranaguá, ok? Paranaguá, aí também estamos ligando aos portos de Santa Catarina, né? Aos importantes portos lá de Santa Catarina, que consegue também já um valor mais agregado de mercadoria ser exportado, né? Navegantes e tantos outros que lá tem, o Porto do Rio Grande, na nossa querida Rio Grande do Sul. Então, ou seja, é um modelo que você consegue dar eficiência ao que nós produzimos, né? Então, eu falei agora aqui dos pilares, eu falei da rodovia, falei da hidrovia, eu falei da ferrovia, a gente está falando agora nas concessões dos aeroportos, ele produz aí ele transporta em torno de 10% a 12% da nossa capacidade de mercadoria, mas é apenas 0,1%, 0,2% em termos de peso, pela sua característica, ok? Aí a gente pode explorar um pouquinho mais para frente, se quiser, as características de cada modelo.